Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao Café com o Candidato, um evento organizado pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão, e entendeu de suma importância oportunizar um diálogo entre os defensores, entre os servidores da Defensoria e os candidatos a governador do Estado do Maranhão. E, nesse início, agradecer pela presença de todos, agradecer a Administração Superior da Defensoria Pública, que eu faço na pessoa do Dr. Werther Júnior, presente, pela disponibilidade da Escola Superior da Defensoria Pública, a quem também agradeço ao seu diretor, Marcos Frois, que também é primeiro secretário da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão. Eu queria convidar, sem maiores delongas, a compor a mesa, o candidato a governador Saulo Arcanjo. Bem, bom dia a todas e todos, defensores e defensoras públicas. É importante esse momento, né, principalmente para o nosso partido, né? Nas eleições, nós temos a clareza que as eleições não tem nada de democrático, né? Nosso partido tem pouco tempo para conseguir explanar nossas ideias, né? Temos 1 minuto, enquanto as outras candidaturas têm 5, 10, 15. Eu acho que espaços como esse são muito importantes, né? E a gente agradece o convite da Associação de Defensores Públicos, principalmente que é uma categoria muito importante para a sociedade, né? Inclusive eu trabalho no Ministério Público do Trabalho, né? No Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria Regional do Trabalho, e tem uma relação também forte em relação ao combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil desse Estado. E a Defensoria tem um papel fundamental, né, que é muito próximo do que defendemos. Nós vivemos no estado do Maranhão, onde temos os piores indicadores sociais. 1 milhão de maranhenses estão ou na extrema pobreza, né, ganhando menos de R$ 77, ou na pobreza, ganhando menos de R$ 154. Então são 1 milhão de população do estado do Maranhão. Então, nós temos os piores indicadores em educação, os piores indicadores em saúde, na formalização do trabalho, né? Apenas 25% dos trabalhadores têm carteira assinada, o menor índice de formalização do trabalho do país. E o trabalho da Defensoria é muito importante em um estado como esse, onde nós temos os menos favorecidos em uma grande maioria nesse estado. O quadro da Defensoria Pública, né, no estado do Maranhão é um quadro também muito complicado, né? São apenas 67 comarcas, né? 31 núcleos funcionando, porque a gente sabe que não adianta apenas nomear defensores públicos. Se não tiver uma estrutura, se não tiver um núcleo, se não tiver um quadro próprio, inclusive de servidores, teremos muita dificuldade de cumprir o papel da Defensoria Pública. Temos também a questão dos defensores dativos, que é uma discussão que é importante fazer. Achamos importante até que os advogados se coloquem para fazer essa defesa dos menos favorecidos da nossa sociedade, mas nós achamos que essa é a função institucional da Defensoria Pública. Então, por isso que defendemos concurso público, o aumento do quadro efetivo de defensores públicos e também criticar o governo, né, porque os defensores dativos estão desde 2012 sem receber, né, pelo seu trabalho. Então, o governo do Estado também tem um papel importante, né, nessa questão da falta
de não dar condições dignas para o trabalho da Defensoria Pública. Né? A gente vê o orçamento do Estado, um orçamento mínimo, né, para garantir o funcionamento da Defensoria Pública. Talvez seja, inclusive, porque é um trabalho para a grande maioria, para os menos favorecidos do nosso Estado, e a gente sabe que os interesses, principalmente para os ricos desse Estado, né, geralmente os ricos têm a grande parte do orçamento. Né? Se a gente for ver todo o orçamento do Estado, são recursos que são aí colocados para várias áreas, né, sem importância, e a Defensoria Pública, que tem um papel muito importante para a sociedade, tem um orçamento bastante limitado, né? Uma luta constante para aumentar esse orçamento. Então a Defensoria tem trabalhos importantíssimos, por exemplo, no sistema prisional. Nós temos um quadro de violência que cresce assustadoramente no nosso Estado, né? O índice de homicídios no nosso Estado são um dos maiores do país. Nesse último período tivemos mais de 13 mil homicídios, né? Nesses últimos mais de 10 anos, e 85%, se a gente for verificar, são negros, né? Então a gente tem uma violação aí muito forte dos direitos humanos que precisa ser combatido, né, com políticas de governo, porque a segurança é muito complexa. Se nós não tivermos políticas para gerar renda, né, no nosso Estado. O nosso Estado hoje é um dos mais pobres do país, apesar de ser um Estado muito rico. Né? Nós triplicamos o nosso PIB nesse último período, mas a riqueza não fica no Maranhão e não é dividida para quem realmente faz o trabalho. Né? A gente vê companhias que vieram para o Estado do Maranhão, como Vale do Rio Doce, como Alumar, na esperança de erguer o Estado do Maranhão, e infelizmente isso não aconteceu. E as riquezas do nosso Estado estão indo cada vez mais, indo embora do nosso Estado e retirando da verdadeira população. Por isso que a gente tem mais de 1.400.000 maranhenses que nasceram no Maranhão estão fora do nosso Estado, por falta de um processo de geração de renda. As empresas que vêm para o Maranhão não têm nenhuma cadeia produtiva, principalmente são para exportação de soja, de minério e de ferro. É só isso que o Maranhão, quase 90% da exportação do Maranhão é para ferro, soja e alumínio. Então não tem nenhuma cadeia produtiva, e isso influencia bastante no processo de economia do nosso Estado. Não tem geração de renda e continua a perpetuação da pobreza. E se a gente for ver as importações, quase 80% são de combustíveis, não tem nenhum processo de importação de bens que podem favorecer a economia do nosso Estado. Então precisamos ter políticas para garantir renda para a nossa população e também para combater essa pobreza extrema do nosso Estado. Né? Então a segurança, primeiramente a gente tem que aplicar políticas de geração de renda e de emprego. E a Defensoria tem um trabalho muito importante também no sistema prisional. Nesse último período, inclusive, vocês tiveram um papel fundamental, né? Porque sabemos, inclusive, o que aconteceu em Pedrinhas, né? As várias mortes que aconteceram em 2013 continuaram acontecendo e continuam acontecendo, né, no complexo penitenciário. Nós sabemos que o Estado, a segurança, o orçamento da segurança acaba virando uma mercadoria. Infelizmente, o orçamento do Estado quase que duplicou nesses últimos 5 anos em relação à segurança, mas o número de homicídios também mais que duplicou. Então, recursos, precisamos investir, mas recursos precisamos investir no público. Infelizmente, a segurança, esse orçamento acaba sendo utilizado principalmente na terceirização. Vocês têm acompanhado, inclusive, o trabalho da penitenciária,
As 3 empresas que são terceirizadas, os agentes hoje não são mais os concursados, né? Inclusive o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação pedindo inclusive 150 milhões para o Estado, inclusive para a governadora do Estado, Rosiana Sarney, pela falta de condições de trabalho no sistema prisional, né? E também as 3 empresas que controlam, né, que recebem os recursos públicos que deveriam ser investidos apenas no público. Então é um quadro muito complexo da segurança e que a Defensoria Pública tem um papel fundamental na revisão das penas, na garantia do trabalho digno, na garantia de condições dignas e respeito aos direitos humanos dos apenados. A questão do trabalho infantil e do trabalho escravo no Maranhão também é um papel fundamental da Defensoria Pública. Nós temos, entre 10 a 14 anos, mais de 10% das crianças de 10 a 14 anos que trabalham no estado do Maranhão, os maiores índices do país. E em relação ao trabalho escravo, nós somos os principais exportadores. Inclusive, ano passado, 30% das pessoas que foram resgatadas pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, eram maranhenses. A gente vê aí em todo o noticiário, nos vários acidentes que acontecem aí pelo país, principalmente uma mão de obra barata, não qualificada, que vão para os canteiros de obras, e a gente vê nos vários acidentes que acontecem, sempre tem um maranhense. Em outras situações também de conflitos no campo, a gente vê que os que morrem, muitos são maranhenses, lá na cana-de-açúcar, e um trabalho escravo que tem local, um grande aumento, no trabalho escravo local e também na questão da exportação do trabalho escravo. Então é um trabalho também muito importante da Defensoria Pública no estado do Maranhão, diante desse quadro em relação ao trabalho infantil e o trabalho escravo. Uma outra intervenção importante que também nós, enquanto militantes sociais, acompanhamos o trabalho da Defensoria Pública na questão da regularização fundiária. Nós sabemos que o Maranhão hoje é um dos estados com maior concentração de terras na mão de poucos, e a Defensoria Pública tem um papel fundamental, e essas grandes empresas querem expulsar as várias comunidades. Inclusive, acompanhei recentemente o caso do Citinho, a Companhia Vale do Rio Doce quer retirar uma comunidade por causa da duplicação da estrada de ferro Carajás. Então é uma intervenção muito importante. A questão da especulação imobiliária, principalmente na Grande Ilha, aqui na região de Passo do Lumiar, que a Defensoria Pública tem uma intervenção muito importante, que a gente acompanha quando a gente está no movimento social, na luta pela terra, tanto no campo como na cidade. E se a gente for ver as 4 ou 5 empresas que dominam o mercado imobiliário, empresas que hoje, se a gente for verificar quem doa para os candidatos, aí nessa eleição a gente verifica as várias empresas aí da especulação imobiliária que doam para os candidatos. Nosso partido tem muito orgulho de não receber dinheiro de empresa. Nosso partido recebe apenas doações dos militantes, dos nossos apoiadores, porque sabemos que se a empresa banca aquele candidato, quando ele assume, ele não vai governar para os menos favorecidos, para os trabalhadores, vai governar para essas empresas. Então é importante, inclusive no processo eleitoral, acompanhar essas doações, principalmente para as candidaturas ditas principais, que têm mais espaço, as doações feitas por empresas da especulação imobiliária, de escravocratas, que temos muito aí no estado do Maranhão, inclusive candidatos. Então é importante a gente também, durante a eleição, colocar essa situação triste que vive o estado do Maranhão, também criticar uma parte
infelizmente, do Poder Judiciário, nos processos de reintegração de posse, né, que precisam, com certeza, verificar com mais rigor como é que é feito o processo de reintegração de posse, né, no nosso estado, porque em vários municípios, várias comunidades, vários trabalhadores estão sendo expulsos, né, a partir da intervenção do capital, né, e, infelizmente, com uma parte do Poder Judiciário também contribuindo principalmente com processos de reintegração de posse, onde, em vez de verificar a coletividade, acaba verificando a individualidade, e isso não concordamos, né? Uma outra tarefa muito importante da Defensoria Pública é a defesa do consumidor. Inclusive foi criado um núcleo recente, né, de defesa do consumidor, que é muito importante esse trabalho, né, o trabalho também em relação aos direitos de família. Então, tem uma gama de atividades que a gente verifica a importância da Defensoria Pública para o nosso Estado. Ver o tempo como é que... tranquilo, né? Então, qual é inclusive a nossa proposta, né? Nós temos que manter o diálogo permanente, né, no governo nosso, né, no governo do PSTU, com a Defensoria Pública, porque achamos, diante de toda essa importância da Defensoria Pública na defesa dos menos favorecidos, dos mais pobres, né, e dos hipossuficientes do nosso Estado, né? Então a gente acha que precisamos ter bastante diálogo, né, no governo do PSTU, no governo que realmente para os trabalhadores, não é um governo para o agronegócio, não é um governo para a especulação imobiliária, não é um governo para o latifúndio, é um governo para os menos favorecidos, para os que não têm condição, têm as condições mínimas de sobrevivência. Então, nossa proposta é manter um diálogo permanente, realizar concursos públicos, né, porque a gente tem esse déficit, apenas 140 defensores públicos do Estado, né. Inclusive o estudo do IPEA conclui que a gente precisa no Estado do Maranhão de mais de 450 defensores públicos, né, para cumprir as tarefas, porque hoje, né, se a gente for verificar os dados, um defensor, para quem acaba a questão dos defensores para quantitativo de pessoas que ganham até 3 salários mínimos, né? É um defensor para 20, na média 20 a 22 mil, né? Então não existe, né? Então a Defensoria Pública, principalmente no Estado, uma situação tão difícil como o Estado do Maranhão, precisa ser valorizada, né? Então precisamos garantir. A PEC 80 é um avanço, apesar das limitações, mas que foi um avanço. Acho que é importante a aprovação, né? 8 anos, ter um defensor público em cada jurisdição, acho que é importante, né? Achamos que é limitado, mas foi um processo de luta dos defensores. A gente sabe como aquele Congresso Nacional funciona, né? Eu sou dirigente do Sindicato do Judiciário Federal e MPU, e sabemos como é difícil, né, aprovar um projeto naquele Congresso Nacional, que ali a representação não é dos trabalhadores. Cada vez mais nós não temos a prioridade na defesa dos direitos humanos, nós não temos a prioridade na defesa dos menos favorecidos. Então, é um Congresso muito difícil da gente aprovar alguma pauta dos trabalhadores. Então, é um grande avanço, né? E é importante que no governo, com certeza no governo nosso, nós não precisaremos de 8 anos para cumprir, né, essa meta, né, de ter um defensor público, mais um defensor público em cada jurisdição. Mas é importante, né, a garantia dos núcleos, porque não adianta, né, você ter um defensor e não ter um núcleo, né. Vocês têm apenas 31 núcleos no estado do Maranhão, né, 217 municípios. Então, precisa ter um quadro próprio, também de analista, de técnico, de auxiliar,
Então é fundamental para que se faça um excelente trabalho, né? Porque sabemos que as tarefas são enormes e não adianta você colocar um defensor e não dar estrutura. Acaba, às vezes, a própria defensoria sofrendo críticas da própria sociedade, né? Mas a sociedade precisa também saber da realidade que passa o trabalho da defensoria. Então nós precisamos também, nesse diálogo, buscar o aumento do orçamento, né, conforme a reivindicação da própria categoria, né, porque sabemos que o orçamento do Estado, um orçamento de 14 bilhões, vocês têm um percentual mínimo, né, desse orçamento, né, e outras áreas que não têm a mesma importância, né, o governo gasta milhões e bilhões de recursos, né? Inclusive no último período, só de pagamento da dívida pública, foram mais de 6 bilhões, né, que o governo do Estado utilizou para pagar a dívida pública, essa dívida que é renegociada de governos em governos, né? Até hoje nós pagamos a dívida do Banco do Estado do Maranhão, que o governo pediu um empréstimo para sanear o banco e vender pelo 1/3 do preço que foi gasto para sanear. Então é uma dívida que no último período foi ampliada, né, no governo Rosiana Sarney, foi mais 7 bilhões de dívida, né, a ser paga, e não tem, como a nível nacional, né, metade do orçamento do governo brasileiro é para pagar dívida pública, né? Então 1 trilhão que o governo paga por ano para banqueiros, para empresários, apenas de amortizações da dívida, né? Nem da dívida principal, né? Então fica metade para investir em políticas públicas. E aqui no estado do Maranhão não é diferente. É um gasto excessivo com dívida e um gasto excessivo em áreas que não precisam ter um investimento. Enquanto isso, a educação, a saúde, a segurança, a defensoria pública com recursos bem menores. Então a gente precisa mudar essa lógica aí do governo, né? E nosso programa do PSTU, a ideia é governar com conselhos populares, que é muito importante, a população, os trabalhadores que precisam discutir quais são os seus problemas na área de segurança, na área de saúde, na área de educação, né? Porque nós precisamos mudar essa realidade, né? Nós, trabalhadores, somos a maioria do nosso estado, mas a gente tem um estado onde 70% da riqueza, do nosso estado está na mão de 5% da população. Então é um estado realmente de desigualdades sociais grandes, né? Então a gente precisa mudar essa realidade. Então, para concluir, né, reforçando a necessidade do nosso governo do fortalecimento da defensoria pública, porque achamos que é um papel fundamental e um papel realmente de defesa dos direitos, seja individuais, dos direitos coletivos, seja do judiciário ou também extrajudicial, porque é importante também que às vezes a gente não precisa judicializar o conflito. Então é uma tarefa também, outra tarefa importantíssima da Defensoria Pública, né? Porque muitas vezes a gente sabe que às vezes judicializando, né, os trabalhadores acabam muitas vezes perdendo, né? Então é um papel fundamental de não tentar inclusive judicializar o conflito. Então é uma outra tarefa, né? Então a gente poderia passar aqui mais de meia hora, né, fazendo a defesa do trabalho dos defensores e das defensoras, mas estou colocando aqui a nossa proposta do fortalecimento da Defensoria Pública, no aumento do orçamento, na garantia de concurso público para que todas as comarcas do Maranhão tenham um defensor público ou uma defensora pública, mas com a criação de núcleos e também com o quadro próprio de analistas, de técnicos e de auxiliares para a gente poder, inclusive, avançar, né, e diminuir esse quadro terrível
que passa o estado do Maranhão, com a nossa maioria, extrema maioria da população na extrema pobreza, né? Uma população que vive de políticas compensatórias. Hoje, infelizmente, o Bolsa Família, que era para ter uma porta de entrada e uma porta de saída, hoje você só tem uma porta de entrada. 57% da população hoje do Maranhão vive do Bolsa Família, né? Municípios que 90% a 95% da população vivem do Bolsa Família, mas não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não produz. Hoje o estado do Maranhão precisa importar questões básicas, frutas e outras questões, outros alimentos que poderiam ser gerados, né? Mas é uma política que é utilizada e a população acaba muitas vezes ficando refém, né, dessa política. E 57% da população, quer dizer, uma família hoje vive apenas com R$170, né? Essa é a política, a média do que vive uma família no estado do Maranhão que recebe o Bolsa Família. Então, queremos reforçar no nosso programa o fortalecimento da Defensoria Pública e criar políticas públicas para que a gente consiga avançar e tirar o Maranhão desse estado tão difícil que os trabalhadores vivem. Obrigado. Bom, agora nós vamos passar ao momento dos debates. E o primeiro a questionar serei eu, né? Não estou aqui de forma alguma imparcial, né? Como presidente da Associação dos Defensores, eu acho que a mim cabe até maior responsabilidade de questionar o nosso candidato Saulo. Saulo, da leitura do teu programa de governo, eu li, reli, nós vemos você tratar da questão da dívida pública do Estado, da melhoria dos serviços públicos e reajuste salarial para os servidores públicos, da reestruturação das empresas e companhias estaduais privatizadas e liquidadas, da reforma agrária, agricultura e pesca, da questão da mais verba do orçamento para a educação, para a saúde, da reforma urbana, plano de obras públicas, saneamento básico, cultura, combate ao racismo, machismo e homofobia, estatização do transporte, esporte, lazer e turismo, e por fim um plano de segurança pública. Mas em que pese você demonstrar aí um bom conhecimento acerca da Defensoria Pública, das atuações da Defensoria Pública, nós fazemos parte realmente de comissões de combate ao trabalho escravo. Eu pessoalmente, até o ano passado, estive compondo essa comissão, sou titular do Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente, já trabalhei na questão da regularização fundiária, enfim, consumidor, família. A verdade é que nós temos, em termos percentuais, baseado no estudo de 2 anos atrás, aproximadamente 5 milhões de maranhenses assistidos na Defensoria, potenciais assistidos. Esse número no Brasil ultrapassa os 160 milhões de brasileiros que, em algum momento da sua vida, terão, se já não têm, necessidade de uso dos serviços da Defensoria Pública. Não seria o momento, eu acredito na tua luta, acredito no teu discurso, não seria o momento de você incluir dentro do seu programa, entendeu? Especificamente um capítulo de acesso à justiça, com base em dados dessa monta, sabendo que de 113 comarcas que nós temos hoje no Maranhão, apenas 31 núcleos regionais alcançam essas comarcas. Nós ainda estamos realmente muito distantes e precisamos de juntar, né, vozes
e nos ombrearmos nessa luta pela busca da expansão e da melhoria da Defensoria. Assim eu abro os debates. É importante, viu, Joaquim? A gente acaba colocando o programa porque a gente tem colocando tópicos, né? A gente, inclusive, na segurança, coloca a democratização do acesso à justiça, né? E porque é um programa síntese, porque é um programa que a gente acha que durante esses 3 meses a gente tem que fazer debates para ampliar, né, o nosso programa, né? Fizemos seminário de educação, né? Devemos estar fazendo hoje, amanhã, quarta-feira, vamos fazer um seminário sobre indicadores socioeconômicos do Maranhão, né? A gente faz o convite, inclusive, 19 horas, na quarta-feira, lá nos sindicatos bancários, com o professor Wagner Cabral, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFMA, e o professor Orlando, que é professor de Economia da UFMA. Então, vão tratar dos indicadores socioeconômicos em relação à violência, o acesso à justiça, em relação ao IDH do Maranhão, em relação à questão dos homicídios, em relação aos conflitos agrários. Então vai ser bem amplo, né, tratar dos indicadores socioeconômicos, porque nós achamos importante a participação durante a eleição, né, a gente fazendo reuniões como essa. Com certeza vou sair daqui, inclusive, com muito mais informações, inclusive, para a gente colocar no nosso programa, né? Devemos sair com uma matéria sobre essa atividade, que alguns jornais acabam publicando. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade de acesso aos principais meios de comunicação do nosso estado, mas a gente utiliza a campanha, né, para colocar as reivindicações, principalmente dos trabalhadores. A gente não vai colocar as reivindicações aqui do latifúndio, do agronegócio, porque está acabando o estado do Maranhão, né? Hoje 33% da área plantada no estado do Maranhão é soja, e vai aumentando a cada dia. Soja e eucalipto, se a gente for juntar soja e eucalipto para garantir a Suzano, né, chega a mais de 50% da área plantada. Isso vai se ampliar, né, porque a Suzano já ocupou a região sul, agora está ocupando a região central, né, acabando com a produção naquela região, com a fauna e com a flora. Então, é isso. Esses momentos são importantes para a gente fortalecer e ampliar o nosso programa, porque aqui na eleição a gente aprende bastante, inclusive. Eu acho que esse contato é fundamental, né, porque são realidades difíceis no estado do Maranhão, e a gente, inclusive, incorpora no nosso programa todas as reivindicações, porque achamos que são reivindicações justas, né? São reivindicações justas que devem fazer parte do programa do PSTU para as eleições, né? Com certeza que a gente milita fora das eleições em vários frentes de enfrentamento, né? E frentes de enfrentamento que temos como parceiro a Defensoria Pública, né? O trabalho infantil, o trabalho escravo, a questão do direito do consumidor, a questão do sistema prisional, que tem que ser discutida com toda a sociedade, a questão dos direitos humanos. Então a gente tem uma relação muito próxima, né, fora da eleição, porque a gente sabe que a eleição precisamos ter ilusão com a eleição, né? A gente precisa fortalecer, né, na organização dos trabalhadores, para a gente ter um Maranhão, com certeza, de oportunidades, não para os poderosos que permanecem, não, oportunidades para os menos favorecidos da nossa sociedade.